Olá pessoal, fãs das punks, ávidos por experimentar novos sabores, novos aromas, novas texturas e novos nutrientes, ou trazer esses nutrientes antigos desde o Paleolítico para sua mesa nos dias atuais. E o objetivo do canal do Sítio Punk é diversificar o seu cardápio. E hoje vamos falar de uma hortaliça que ocorre em vários lugares do Brasil, essa espécie chamada bidens bipinata, que é o nome atual pela Flora do Brasil 2020. Nas edições antigas do livro Punk, ela estava como bidens sinapiifolia, mas a gente já chamava lá naquele item usos culinários que tinha uma espécie muito parecida, chamada bidens bipinata, que hoje foi elevada à categoria de nome válido, que tinha usos medicinais, usos alimentícios. É uma planta bem diferente do picão preto, que você tem no sul e sudeste do Brasil e até em outras regiões, que é o bidens pilosa. Bidens pilosa, como o nome diz, é piloso, tem pelos, tem tricomas. Essa aqui é uma planta glabra. Então esses termos morfológicos, gente, não são bichos de sete cabeças. Qualquer pessoa alfabetizada em português, brasileira ou não, pode e deve incorporar essas palavras que são derivadas do latim ou do grego ao nosso vocabulário. Inclusive elas estão lá no Roais, no Aurélio, nos nossos dicionários da língua portuguesa. Esse picão preto ele é muito aromático, muito saboroso, um grande potencial para salada crua, inclusive assim desse jeito, da mão para a boca. É uma planta com propriedades medicinais fabulosas, hepatoprotetora, protetora do fígado, mas é uma planta adaptada aqui na Amazônia Central, ocorre na Amazônia, ocorre no centro-oeste do Brasil e no Nordeste. E aqui na Amazônia é a planta mais comum nas beiras de estrada, ela não ocorre em qualquer lugar. Aqui no Sítio Punk a gente no início não tínhamos, depois com a domesticação da paisagem, criando essa paisagem maravilhosa, um pouco mais antropizada, né, de interesse agrícola. Na capoeira original, na agrofloresta, com pouco manejo, não existe picão preto. Aqui existe, nós fizemos canteiros, são aqueles canteiros, pessoal, ó, aqui, que vocês viram lá no Doc Punk. Quem não assistiu o Doc Punk, assiste para ver como era isso aqui antes. E hoje temos essa horta exuberante, maravilhosa, dessa hortaliça com potencial para o fabrico de frisante, de bebidas, de drinks, de pesto, de refogado, para cozinhar no feijão, cozinhar no arroz, na carne, no omelete, recheio de pastel, recheio de tapioca, enfim, uma hortaliça que está caindo de madura, que deve entrar no seu prato. Já estou comendo aqui, gente, essa hortaliça realmente é muito saborosa, é um picão preto, também chamado de amor seco, né, de carrapicho, e ele é chamado de picão por quê? Porque ele tem um pico, ele tem um fruto chamado cipsela, que é típico da família Asterácea, que tem dentes, por isso bidens, 2 dentes, que gruda na sua pele, no seu pelo, na sua roupa e nos pelos dos demais mamíferos. E o ideal mesmo, gente, é colher desse jeito aqui, ó, podando bem próximo do nível do solo, assim, pela altura da planta. Essa é uma planta que pode variar de 60 a 2 metros. Na realidade vai muito mais do que 2 metros. Aqui no sítio já tivemos planta com 3 metros aproximadamente, então depende do manejo. Essa planta tem que ser colhida nesse ponto, jovem, antes do florescimento de preferência, antes da frutificação. Claro que não tendo outra, a gente pega ela um pouquinho mais velha, mas preferencialmente esse ponto. Então essa é uma planta anual, ela nasce, floresce, frutifica e morre. O que a gente faz aqui no Sítio Punk quando a gente tem condições? A gente vai podando, fornece assim para os restaurantes, especialmente o restaurante Caxiri, que faz uma aquisição semanal dessa planta para incorporação nos seus pratos. Especialmente o pesto, que acompanha carnes, filé mignon, paleta de cordeiro, peixe, sopas e outros pratos, como um componente, uma guarnição. A partir do momento que eu podo ela assim, ó, eu retardo o florescimento. E quando eu retardo o florescimento, e consequentemente a frutificação, eu retardo a senescência, a morte dessa planta. Então essa ideia você pode fazer com buva, com serralha, com diversas outras plantas anuais, para postergar o ciclo dela. A colheita é muito fácil, aí quando ela frutifica, ela gera milhares e milhares de frutos, ela tem essa dispersão, né, local e pelos animais, e ela é espontânea, ela nasce sozinha. E tudo isso aqui nasceu sozinho. Só que ela está muito exuberante porque a gente preparou canteiro
enterrando coco, fazendo adubação com esterco de coelho, de porquinhos da Índia. Por falar nisso, ela é muito apreciada pelos suínos, por porcos, os caprinos também gostam razoavelmente e os coelhos amam. A propagação é quase que exclusivamente por semente, né? Mas as estacas mais maduras também é viável, ela enraiza. Claro que não é interessante esse tipo de propagação do ponto de vista agronômico. Ela também tem uma sazonalidade muito grande aqui na Amazônia Central, onde a gente tem o inverno amazônico e o verão. Esse ano nós estamos cheios de plantas aqui, não faltou para fornecer para os restaurantes e especialmente para o consumo no Sítio Punk, no nosso dia a dia, nos cursos, nas atividades, para os nossos hóspedes aqui, porque fizemos o canteiro e, além de tudo, estamos vivenciando um período, né, de mudanças climáticas, então Picão Preto está exuberante aqui. Olha o vigor, gente, dessa hortaliça não convencional do picão preto amazônico. Aqui numa horta biodiversa agroflorestal, aparecendo várias espécies como taioba, cubil, moringa, né, coco, buriti, mamão, gengibre tailandês. Olha o vigor dessa planta. Vamos entrar um pouquinho aqui, ó, arear. Olha os papagaios passando aqui no final de tarde do Sítio Punk cantando. E nós estamos aqui na agrofloresta sucessional. Aqui, gente, tem uma miscelânea de planta no meio desse picão preto, ó. Tem ariá, tem moringa, tem mamão, tem chaia, tem cubil e tem cacau. Olha aqui, uma das características do picão preto amazônico é uma inflorescência, um capítulo com um longo pedúnculo. Olha o pedúnculo floral, o pedúnculo da inflorescência desse capítulo. Capítulo é essa inflorescência composta, típica da família Asterácea ou composite. Aqui dá para ver bem a questão do picão, ó. Por isso que é chamado de picão pretinho, que são as sementes. Na realidade, os frutos, dentro desses frutos estão as sementes. Então, essa agrofloresta maravilhosa, produzindo essa hortaliça não convencional, muito saborosa, muito vigorosa e que produz uma biomassa fantástica ainda para o agroecossistema. Hoje não foi nada de operação de guerra, né? Foi algo light, coletar uma hortaliça folhosa numa hortinha agroflorestal aqui no Sítio Punk. Então coletamos o picão preto, ó, uma verdura fácil de lavar e fácil de processar. Ó. Basta pegar os ramos terminais e tirar essas folhas, né? Que não são folhas compostas, a gente às vezes fala isso, né? Equivocadamente. São folhas simples e profundamente partidas. E aí, ó, o pecíolo é muito longo, mas a folha, inclusive com potencial ornamental fenomenal, pode ser aproveitado na íntegra. Então a coisa mais fácil que tem de processar, ó, esses talos vão para adubo ou pode ir para um chá para alimentar os coelhos. E olha aqui, ela fica com uma carinha de verdura mesmo, fantástico, né? A gente trazer à tona, trazer à baila para o grande público do Brasil e do mundo as possibilidades de uso do picão preto. E aí aqui, gente, fica a dica também desse espetáculo, até para os restaurantes, colocar o picão preto num jarro, olha aqui que espetáculo, olha que coisa linda, para enfeitar. Isso porque ele está só na fase de folhear, com poucos botões florais e poucas flores. Mas tem esse potencial, então aqui só para concluir, e a gente já vai fazer os pratos. Então nós vamos fazer vários pratos, vamos mostrar pelo menos 2. Se você quer mais informações, ó, você pode consultar o nosso livro, imagino que você já tenha. Se você não tem, pode adquirir no site do Jardim Botânico Plantaro. Então essa hortaliça nós vamos fazer ela, uma saladinha dela com quinoa para compor a mesa aqui para o nosso jantar, mas vamos fazer como produto principal 2 receitas para mostrar o passo a passo rapidinho, de forma muito simplória para vocês, que é um pesto, molho verde,
para comer com macarrão, com massa, um espaguete integral. E vamos fazer também ele no X Caboquim, né? Teve uma safra maravilhosa, talvez dos melhores tucumãs do mundo aqui no Sítio Punk, e a gente vai usar o tucumã no pão. E aí, galera, agora vamos fazer um peixinho, um pesto improvisado com picão preto. Um molho verde que qualquer um pode fazer em casa, mesmo não tendo castanha. Mas como sobrou aqui uma macadâmia chique de uma imersão que tivemos aqui no Sítio Punk, nós vamos usar essa macadâmia. Se tivesse castanha da Amazônia, usaríamos, ou não precisa usar nada. É um molho verde de folha. Então a gente vai botar uma boa quantidade de picão preto, ele pode ser rasgado na mão mesmo. Se você preferir, pode cortar ele com a faquinha, ele é muito fácil de cortar. Inclusive ele pode ser cortado em cubinho, pequenininho, em pedacinho, igual se faz com salsinha e usado também como aromatizante. Até porque é uma erva aromática, principalmente fresca. Então vai ser bastante picão. A gente vai bater aqui com azeite. Tem outra possibilidade, poderia refogar ele também, ele fica muito bom. As castanhas, como eu falei, sobrou um pouquinho, a gente vai colocar logo tudo aqui. Vou colocar uma colherinha aqui de cipó alho no capricho. Temos um sal super temperado aqui, feito pela Ana Paula Machado, que participou do nosso episódio anterior, né? Esse salzinho maravilhoso, maravilhindo. A gente vai colocar aqui, agora vamos ver se esse negócio tritura ou se vai precisar de um pouquinho de água. Como é bastante macarrão e a gente ainda vai usar isso aqui também para um peixe, para facilitar um pouquinho, como eu falei, ele pode ser cortadinho assim, fica parecendo com a couve. E aí vamos colocar mais azeite, mais tempero, mais sal, porque o macarrão foi cozido sem sal. E aí é um espetáculo. Molhinho básico aqui de cúrcuma ou açafrão da terra, maravilhoso aqui da Agrofloresta, do Sítio Punk. Pimenta de cheiro das feiras de Manaus, a pimenta cheirosa, picadinha. As sementes já foram tiradas, já foram jogadas aqui no canteiro. E um pouquinho de cipó alho. E agora a nossa preciosidade, esse molho verde, verde musgo, verde folha, literalmente. Olha aqui, ó. Existe uma recomendação, né, não sei se é tão rigorosa, mas da gente colocar o macarrão ao dente, a massa ao dente em cima do molho. Nesse caso aqui a gente vai fazer isso, né? Colocar ele aqui para dar uma pré-cozidazinha. Olha que maravilha, pegar o sabor dessa pimenta cheirosa. Olha aqui. Quem disse que macarrão tem que ser com molho vermelho? Eu sempre falo isso nas palestras. Macarrão pode ser com molho vermelho de melancia, de acerola, de pitanga, ou com molho púrpura de jussara, de açaí, ou com molho verde de taioba. Se não tem taioba, o molho verde de picão preto. Vamos pegar o macarrão aos poucos aqui, ó, macarrão integral, maravilhoso. E vamos jogando aqui aos pouquinhos, bem selvagem. Ó. Olha que espetáculo, olha que cor. Ó. Verde mesmo, isso é clorofila. Então é um molho de clorofila fantástico. Olha aí, macarrão soltinho. Nossa, que espetáculo, hein? Tinha sobrado um pouquinho daquele peixe maravilhoso de picão preto. A gente colocou uma aguinha com lambedor aqui, ó, para aproveitar, para dar uma suculência no molho. E vamos colocar um pouquinho mais de massa. E aí vai ficar esse espetáculo
esse macarrão verdinho para a gente se deliciar nesse jantar gourmet com picão. É muito texto, ó. Tá bem verdão ainda, ó. Vai pegando a cor, vai absorvendo esse caldinho. Gente, agora dando sequência a fazer o nosso famoso X-caboquinho, que é típico aqui de Manaus, Tucumã. As trocarem a culeato, qualquer hora dessa vai ser alvo de um dos programas aqui. Mas hoje, ó, picão preto. Ó. Fui olhar aqui a minha camiseta grudada com esses aquênios, ou especialmente Cipsella, que é o fruto do picão da família Asterácea. Então nós temos aqui o Tucumã já descascado, né? Aqui o caroço, aqui ele com a polpa e aqui só a polpa, que é uma iguaria, riquíssimo. Então a gente vai colocar aqui, ó, um queijinho. Então aqui tem um pão comercial de milho e um outro pão comercial 5 grãos. Coloca uma fatia de queijo mussarela de búfala, que é criado aqui na várzea amazônica. Vamos fazer 2, um de cada um. Uma porção generosa de Tucumã maravilhoso, né, para derreter em cima desse queijo aqui. Não sei se a ordem dos fatores aqui afeta o produto, mas enfim, o interesse principal aqui agora é o picão. Então é um X-caboquinho diferenciado. Alguns colocam banana pacovan, banana pão, enfim, nós vamos colocar um monte de folha aqui, ó, para ficar, é praticamente um X-salada com picão preto. Então olha aqui, no capricho, bastante folha, e a gente vai cobrir o bichinho aqui, ó, tchuc, tchuc. E vai direto para a sanduicheira aqui, ó, que é uma famosa assadeirinha daquela, baratinha, qualquer hora aqui, bonitinha. Olha que bonitas as folhinhas. As folhas são muito ornamentais. Ela já está pré-aquecida, vamos apertar. Então agora é só deixar assar. Enquanto isso a gente vai montando outros aqui. E agora eu vou até inverter a ordem. Vou colocar primeiro o Tucumã. E vamos variar essa iguaria que pode ser comida no jantar, no lanche ou no café da manhã. Galera, é sempre um prazer. A gente começa a gravar assim meio despretensiosamente, quando chega no meio do processo e no final então é um escândalo. Olha aqui, decorando, hoje é picão preto em tudo quanto é lugar aqui, né? Então decorando um drink, a folha do picão preto, e não só decorando, ele foi fervido. Eu fiz um chá-suco de folha fresca de picão preto, coloquei no congelador com limão galego, ou limão cravo, ou limão bergamota, e uma cachaça de cupuaçu, um aguardente de cupuaçu artesanal feito aqui no Sítio Punk. Então, esse drink maravilhoso. Aqui um mix de sementes germinadas, né, de lentilha e quinoa. Aqui 2 tipos de pães, pão de milho e pão 5 grãos, com queijo, né, mussarela de búfala, típico aqui da várzea amazônica, e o nosso Tucumã, que é a fruta silvestre mais consumida em Manaus. E claro, picão. Poderia estar inclusive no X-salada. Nosso prato principal, macarrão, né, um espaguete integral com pesto de picão que vocês viram. E aqui do lado, nosso filezão de pirarucu, arapaima gigas, esse peixe maravilhoso da Amazônia, com picão preto refogado. Um pestozinho também poderia ser, maravilhoso. E ainda decorando, né, a decoração maravilhosa aqui. O drink ficou com uma cor, um sabor, e essa folhinha com a borda acidentada dando todo um charme. Se você gostou, tá com inveja, tá com vontade de se deliciar com essas iguarias, corra aí para o seu quintal, pega a bicicleta, pega o seu carro e dê uma volta em qualquer lugar do Brasil que você tiver. Vai ter picão preto para você preparar tudo isso e um pouco mais. Pode ser que seja o Bidens pilosa, que está lá no nosso livro também, ou o Bidens sinapiifolia, ou Bidens bipinata, que é a nossa planta de hoje. E querendo provar aqui com a gente, venha cozinhar aqui conosco, se hospede aqui no Hotel Agroflorestal Punk, ou faça um dos nossos cursos de identificação de punk, imersão de agrofloresta, um sítio tour. Todas essas informações estão lá na bio do perfil. E se você não sabe identificar punk, tem dúvidas, tem curiosidade, claro, baixa a minha tese em PDF, que está lá no nosso site também,
adquira o nosso livro ou, preferencialmente, se inscreva no istoepunk.com.br, que é um canal de consultoria para você tirar foto em qualquer lugar da sua casa, por aí afora e mandar pra gente. Então, falei demais, agora eu vou me deliciar com todas essas iguarias, com esse macarrão verde, com esse molho de clorofila, de picão espetacular. Vou até levantar aqui um pouquinho e vou pegar um filézão direto pro prato e, claro, uma banda dessa aqui, ó, do X Caboquinho com picão. Essa é uma inovação que todas as padarias de Manaus poderiam e deveriam colocar no seu cardápio. Punk na veia e até o próximo programa.